Olá, bem-vindo ao canal Minha Opinião, um canal que trata de assuntos relativos à solução de problemas da vida cotidiana. Eu sou o pastor Jamiel Lopes, eu sou psicólogo atuando profissionalmente há quase 30 anos. Hoje nós iremos tratar de um assunto que tem afligido muitos pais. Descobriu que o filho está usando drogas e agora, o que fazer? É natural que os pais entrem em desespero nesses momentos, principalmente quando, ao abrir a mochila dos filhos, encontram ali cigarros de maconha ou alguns papelotes de drogas. E os pais, nesses momentos, querem automaticamente já encaminhar um filho para uma clínica de recuperação e aborda os filhos desesperados, chorando. Mas o importante nesses momentos é os pais se concentrarem na solução do problema e procurar conversar com o filho, analisar de fato o que está acontecendo. Encaminhamos aqui alguns passos que são muito importantes diante de situações como essas. Primeiro, mantenha a calma. É importante que os pais nessas horas se acalmem e procurem conversar com seus filhos. Por quê? O que está acontecendo? E é lógico que os filhos vão, nesses momentos, negar. Eles vão dizer que é do colega, que não pertence a eles e vão, de certo modo, tentar dizer para os pais que não tem nada a ver com aquilo. Mas, obviamente, esses filhos estão, talvez, iniciando e os pais, desesperados, vão achar que o filho já está dependente químico e que não é verdade. Tudo pode acontecer por uma simples curiosidade. Então, descobrir a motivação dos filhos, o que está levando ele a isso, esse é o segundo passo. Então, você mantenha calma e vai dialogar com seu filho, vai conversar com ele. E aí você vai entender qual é a motivação, o que está acontecendo. Muitas vezes isso foi apenas uma curiosidade, outras vezes está sendo influenciado pelos amigos. O que está ocorrendo com ele? Qual é a motivação dele? Às vezes ele está enfrentando problemas dentro de casa, situações que ele não está conseguindo lidar com elas. E os pais, com o diálogo, com a conversa, vai descobrir o que está acontecendo. Ao verificar ou você perceber o real problema, aí nós precisamos ir para o terceiro passo, onde é necessário os pais encaminharem esse filho para um acompanhamento profissional. Então, a avaliação de um psicólogo, de um psiquiatra ou de um profissional que atua nessa área da dependência química, porque esse profissional ele vai avaliar, vai analisar a situação, conversar com o filho e, de repente, ter uma posição mais ou menos do grau de comprometimento desse garoto ou dessa garota. E uma outra coisa que é importante, o quarto passo, é buscar-se uma orientação familiar. Às vezes o problema está no seio da família, é um problema relacionado às vezes à própria desestrutura familiar e é importante que ocorra ali uma orientação, um profissional ou um líder espiritual que possa ir até a casa e fazer um trabalho de orientação. O ponto mais importante nessas situações, para se evitar esses casos, é a prevenção. E a prevenção ela começa dentro de casa. Quando um filho começa a usar drogas, existem alguns sinais que são vitais e que podem ser percebidos pelos pais. Uma das coisas que acontece é a alternância de humor. Geralmente, o filho ele tinha um comportamento e ele, quando passa a usar drogas, ele fica mais agressivo, às vezes ele tem um comportamento estranho dentro de casa. Um outro sinal é o isolamento, ele se isola, ele se comunica pouco com a família, ele chega em casa e automaticamente já vai direto para o quarto e se tranca. Às vezes você pode observar, dependendo do tipo da droga que ele usa, os olhos ficam vermelhos, ele fica muitas vezes o nariz escoando. Você começa a perceber que há alguma coisa diferente no comportamento do seu filho, isso é muito importante. Outra coisa é a perda de interesse pela escola e por outras coisas que ele fazia. Então, abaixo do rendimento escolar, faltar às aulas, não querer mais participar, querer desistir de tudo. Então, são alguns sinais vitais. Como também mudança no ciclo social.
esse é um dado também muito importante. Observar que os filhos às vezes começam a andar com pessoas que eles não costumavam. Então os pais precisam inclusive acompanhar e saber com quem seus filhos estão andando, até para perceber quando ocorre esse tipo de mudança. A prevenção, como eu já coloquei, ela começa dentro de casa. Então é importante se trabalhar a relação familiar. Então como vai a relação na sua casa? Como vai o relacionamento entre vocês e os seus filhos? Então isso é muito importante, resgatar o diálogo. Uma outra coisa importante dentro de casa é o estabelecimento de regras. Hoje, infelizmente, muitos pais não estão sabendo mais fazer isso. Os filhos, eles tomam algumas decisões por conta, eles saem, às vezes não dão satisfação. O uso, por exemplo, de celular, computadores dentro de casa, jogos. Então, se o filho é adolescente, principalmente, é importante, ou criança, é importante estabelecer regras, se estabelecer limites. Então, tem um horário. Eu sei que às vezes os filhos ficam irritados quando os pais estabelecem regras, mas é importante essas regras não serem impostas, mas regras serem trabalhadas e ser explicado, ser acordadas com os filhos. Olha, as regras são essas, precisa fazer assim, assim, assim. Então, é muito importante colocar isso. Outras coisas que são importantes, como atividades sociais. Então essas atividades em família, sair, jantar fora, ir para, por exemplo, lazer, ir para um parque. Então esse convívio familiar precisa ser resgatado. Infelizmente a tecnologia tem roubado esse momento da família, essa relação familiar. Isso precisa ser resgatado dentro do lar. Uma outra coisa que tem que se observar são os hábitos familiares. Então, às vezes, os pais, sem perceber, eles estimulam seus filhos. Por exemplo, um pai que bebe, a casa onde se usa remédios assim, de uma forma desregrada, sem prescrição médica, existe ali remédios em abundância. Então, os filhos podem copiar isso. Os filhos geralmente copiam hábitos familiares, então alguns hábitos podem potencializar, ou seja, contribuir para que os filhos comecem a fumar, comecem a beber e, obviamente, o uso de entorpecentes. Então é muito importante se observar tudo isso, mas eu diria para você pai, para você mãe que me escuta agora, não perca a fé, invista no seu filho e deixo a seguinte mensagem: há sempre uma saída, há sempre uma solução. Então busque essa saída, busque esta solução. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal, clique lá em inscrever-se e também clique lá no sininho para que você possa receber notificações de novos vídeos que estaremos lançando pelo nosso canal. Um forte abraço para você e que todas as coisas aconteçam de forma favoráveis na sua vida.